É isso, acabou. Um beijo, tchau. Nervosa por vários motivos, por diversos motivos. Pelo meu cabelo, porque ele tá meio incontrolável hoje. O fato de que, assim, não sei o que vai ser, entendeu, desse vlog. O que vai ser, o que vai rolar, o que vai acontecer. Mas, em tese, vou estar lendo por 24 horas. Assim, o máximo de tempo de 24 horas possível eu vou estar lendo. Espero que minha dicção, ela comece a ficar melhor ao longo desse vídeo. Que não fique tão atrapalhada quando eu começo esse vídeo. É isso. Olá, Seritante, atualizações do vlog. Basicamente eu consegui ler por 2 horas e meia, mais ou menos, e eu consegui ler 150 páginas. Assim, o documento do livro que eu estou lendo diz que ele tem 690 páginas, sendo que no site da Amazon esse livro tem 508 páginas, se não me engano. Então, assim, no documento que eu estou lendo, eu consegui chegar até a página 150. O livro que eu estou lendo, parando de fazer suspense, é A Vida Invisível, de Ed La Rue. E eu estou muito empolgada lendo esse livro. Uma amiga minha, que eu confio muito no gosto literário dela, que também é escritora, super talentosa, Alice, um beijo e abraço pra você. Ela amou esse livro, ela favoritou esse livro, e eu estou, assim, muito ansiosa durante toda a narrativa. E, enfim, estou muito ansiosa pra terminar esse livro, porque ele conseguiu me cativar de um jeito muito específico. Eu vou estar comentando aqui um pouquinho sobre esse livro com vocês, caso vocês ainda não conheçam. Basicamente, a narrativa desse livro consiste em estar falando sobre a vida da Ed La Rue, Adeline, uma garota qual, no século XVIII, quando a sua existência ela começou, insatisfeita com o correr da sua vida, insatisfeita com as amarras sociais às quais estavam destinadas a prendê-la, decidiu estar fazendo uma espécie de pacto com deuses do anoitecer, deuses que, enfim, atendem depois do anoitecer, e ela acabou, digamos assim, que vendendo a alma dela, e agora, basicamente, todo mundo que lembrava dela esquece, e ninguém lembra muito dela, não. Ela não tem como estar deixando a marca dela, o registro da sua existência, a lembrança de sua existência na cabeça das pessoas. Sendo que acontece que ela conhece uma pessoa que lembra dela, né? Assim, ela vive 300 anos, e em 2014, agora em Nova York, uma pessoa do nada lembra dela, consegue ter esse registro, essa permanência de memória de quem ela é. Então a gente tá tentando entender o porquê das coisas. Meio que eu ainda não cheguei nessa parte em que essa pessoa conhece ela e tudo mais, mas estou começando a conhecer essa pessoa que vai lembrar dela, entendeu? Que não é um spoiler, mas é simplesmente sabido que a outra pessoa que tá aparecendo vai ser, né? Então você, né, faz as ligações, as conexões mentais. E assim, basicamente, então, em um grande resumo, a Ed La Rue, ela tem uma vida em que, como a Ana Maria Braga diria, às vezes a gente acorda sem saber, né, o nosso nome, como a Rihanna, What's Your Name, sendo que, na verdade, as pessoas que vivem ao redor da Ed não lembram dela. Então, constantemente olham pra Ed e fica, What's Your Name? Porque não lembram dela, não sabem quem ela é, não conseguem, enfim, guardar, reter memórias dela. Então, se ela conversa com uma pessoa e essa pessoa vai para outro cômodo e retorna, essa pessoa já não lembra mais dela, ela é apagada da memória. E como eu falei, ela não consegue estar fazendo registro permanente da sua existência. Então ela é quase um espectro fantasma que não existe. A sua própria vida, a sua própria lembrança só pertence a ela mesma. Uma jornada muito particular, porque a vida da Ed, ela tem que ser, enfim, totalmente reorganizada a partir desse ponto, sabe? Porque ela não tem uma casa, ela não tem um espaço. Ela vivia numa cidadezinha francesa, e aí agora, na atualidade, ela tá vivendo em Nova York, em 2014. Então fica com esses lapsos temporais de ocorrências do que seria o presente, 2014, e o que seria efetivamente o passado da Ed, enfim, alguns registros, enfim, das coisas que ela passou e etc. E agora tem esse... Eu terminei a parte 1 da narrativa, se não me engano, tem 7 partes esse livro, e eu agora comecei a parte 2. E aí na parte 2 a gente conheceu o Henry, que basicamente é um garoto que aparentemente todas as pessoas ao redor dele se apaixonam por ele, tipo, acham ele muito simpático, carismático. Todas as pessoas ao redor dele, elas acabam se curvando à graça de sua pessoa, o que é um tanto quanto que peculiar, misterioso, porque isso não parece uma coisa muito normal, isso parece ser um pesar também que ele carrega, porque as pessoas não genuinamente gostam dele, porque ele é ele, mas sim por alguma coisa
coisa que o ornamenta, algum feitiço que ele possui, não sei. Alguma coisa que a gente vai descobrir nas próximas páginas. E eu estou muito empolgada com esse livro, porque ele consegue estar conectando e dialogando com uma coisa, assim, muito interna de você, sabe? Eu senti que ele conseguiu estar fazendo um enlace. As linhas da ciranda de palavras desse livro conseguiu estar fazendo um enlace muito preciso com o meu interior, sabe? Conseguiu estar fazendo esse fechamento, esse casamento de algo meu com as linhas que ali se encontram, e de um modo que não dá pra negar essa ligação que eu e esse livro temos, essa constelação que nós criamos entre nós. O livro, ele se torna muito viciante, você se torna assim muito sedento pelas coisas que estão acontecendo nele, pelas coisas que vão ocorrer. Eu tinha a pretensão de estar revezando a leitura desse livro com outros livros que eu queria estar organizando nesse vlog de leitura para estar lendo, sendo que, pelo que eu tô vendo, só vou conseguir focar nele, depois aí talvez eu vá ler alguma outra coisa. A minha pretensão, compartilhando esse spoiler aqui com vocês, é de estar lendo em Águas Profundas. Eu queria estar revezando a leitura desse livro físico com a leitura de Ed La Rue, que eu estou lendo no meu celular ou no computador, porque eu acesso a plataforma que minha mãe tem acesso, chamada Árvore dos Livros, em que esse livro está disponível lá, milhões. E eu também estou empolgada com a leitura desse livro, que, assim como A Vida Invisível de Ed La Rue, também brinca um pouco com fatos ficcionais, mas a vida de Ed La Rue, ela flerta mais com a realidade do que, efetivamente, em Águas Profundas, que também é um livro com representatividade LGBTQ+, que eu estou curiosa para estar desbravando dessas águas. Enfim, essas as atualizações que eu trago de que, sim, está muito viciante a leitura de A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu estou amando e, assim, com grande certeza, assim, eu vou favoritar esse livro. Sério, eu já sinto, sabe, que vai ser favoritado, porque eu tô, tipo... É muito bom, porque, sei lá, você surta e você se entristece, e você sofre com os personagens e você partilha um pouco desse sofrimento, por mais que não seja exatamente, sabe, algo que você já tenha visitado, porque não passei por uma maldição como a Ed, mas a gente sabe como é a dor de ser esquecido e você ser a única pessoa que lembra de alguma coisa, sabe? Dialoga sobre esse sentimento muito universal, de ter persistência de lembranças enquanto os outros não lembram de você. Então eu acho que, por dialogar com esse sentimentalismo muito universal, ele consegue estar justamente fazendo esse enlace muito preciso que eu comentei com vocês, com a gente, com esse âmago, sabe, muito intrínseco da gente. Ele consegue estar amarrando e sustentando essa narrativa, esse diálogo com a gente, fazendo com que a gente fique muito concentrado no que aquelas palavras estão dispostas a nos dizer. E é isso. Próximas atualizações virão. Olá, seguidante, eu sou Andressa Eduarda e bem, vim aqui finalizar esse vlog que acabou durando muito mais do que eu achei que ele duraria e eu estou ligeiramente nervosa, geralmente sempre quando eu vou começar, terminar, finalizar alguma coisa de vlog, eu sempre fico assim muito nervosa, mas vamos lá, né? Menos de 24 horas, assim, contando, né, cronometrando, juntando, unindo, somando 24 horas, eu consegui ler menos de 24 horas, 3 livros. Sendo que eu acabei fazendo com que essa maratona se estendesse mais do que eu gostaria. Então eu não consegui finalizar ela em 1 semana, eu usei praticamente 2 semanas para essa maratona. Não foram 2 semanas, foram menos de 2 semanas, mas eu usei bastante dias, acho que em torno de uns 10, 12 dias, em que eu separei momentos do meu dia para estar lendo e a união desse momento de leitura somou menos de 24 horas. Ao todo, precisamente, deram 22 minutos e 36 segundos e, na verdade, 22 horas e 36 minutos, enfim. E eu fiquei muito feliz, assim, de um modo geral com essa maratona, por ter, não com a maratona em si, mas com o vlog, sabe, de eu ter insistido, eu ter continuado, porque foi uma situação muito assim, em que a Andressa no passado teria desistido de gravar, sabe, só teria deixado pra lá, mas eu fiquei feliz que eu insisti, que eu vou estar aqui comentando com vocês sobre as minhas leituras. E, por completo, em Águas Profundas, esse livro tem 237 páginas e basicamente vai contar a história de um príncipe, o qual durante toda a sua vida ele ficou trancafiado no palácio desde que descobriu que ele é o herdeiro, né, o último herdeiro, o último mago que herdou a magia do seu avô, que causou uma grande destruição. Então, ele sendo portador dessa magia, ele acaba sendo colocado na posição de uma figura que pode ser perigosa aos olhos dos outros, né? Por mais que ele seja um menino muito meigo, gentil, enfim, uma pessoa genuinamente boa.
mas ele é escondido, é tratado, né, como um grande mistério, e ele se vê na situação em que ele está finalmente saindo de casa porque ele está na sua maioridade, e se tem o ritual de estar fazendo a viagem da maioridade, coisa que ele está efetivando com um dos seus irmãos mais velhos, porque ele vive numa família que tem vários irmãos, ele é o quarto de 5 irmãos, se eu não me engano, e acaba que ele se depara com uma pessoa a qual intriga ele, enfim, em circunstâncias muito estranhas, né, que seria o prisioneiro de um barco, de um navio que naufragou, eles encontram esse prisioneiro, enfim, então ele conhece esse rapaz através de circunstâncias muito estranhas, e o livro vai se desdobrando à medida em que, enfim, vamos ter jogos políticos e sequestros e piratas, e vamos ter sereias também, e vamos ter um pouco de magia durante essa narrativa. Então, basicamente, a gente vai estar acompanhando o Tal, que é o Tal, não sei como falar o nome dele, mas a gente vai estar acompanhando esse protagonista, que é queer, e ele vai acabar se apaixonando por um outro personagem que também tem a sua magia particular e que você, enfim, lendo o livro você vai descobrindo. Basicamente, esse livro vai ser essa jornada do Tal em se descobrindo o seu poder, e eles estão, enfim, nesse romance com esse garoto, qual, enfim, ele acaba conhecendo em situações, em circunstâncias inusitadas. E, bem, eu achei esse livro, assim, o ponto alto dele pra mim foi, assim, o fato de que é uma história muito simples e que a gente sempre viu ela acontecendo com pessoas cis-héteros, sabe? Então é muito bom a gente ver pessoas queers ocupando esse espaço de, enfim, estar enfrentando dilemas que transcendem você ser queer, sabe? Então aqui a gente vê um protagonista que ele se sente muito mal de carregar essa magia, ele sente que como se ele estivesse inclinado a ser tão ruim quanto o seu avô foi. Então ele fica com esse temor de si mesmo, essa não aceitação, mas não é uma não aceitação por ser queer, sabe? Ser queer é apenas um detalhe que orbita ele e que faz com que esse livro seja muito delicioso e brilhante. Eu acho que a gente já chegou num momento da literatura queer em que a gente finalmente pode estar tendo histórias assim, em que a gente, a gente tem histórias em que falam sobre como a gente lida com nossas dores, os nossos traumas e como, enfim, é ser queer e a dor disso, mas agora a gente está tendo um momento em que a gente pode estar lendo livros que transcendem isso, que só são pessoas queer vivendo, sabe? Então é isso que você encontra nesse livro, um romance muito fofinho, e eu acabei dando 4 estrelas para esse livro. Eu acho que se eu fosse um pouquinho mais rigorosa, eu daria 3 estrelas e meio. Se fosse um livro cis-hétero, eu daria 3 estrelas e meio. Por motivos de que é uma história ok, ela talvez tivesse funcionado muito pra mim quando eu era mais nova, mas no momento ela foi uma história ok, sem grandes, enfim, surpresas, eu entendia e previa algumas coisas que estavam acontecendo. Então não foi assim, uau, que novidade, sabe? Mas foi uma história muito divertida de ser acompanhada, assim, muito gostosinha. Quando você se envolvia com as coisas, sabe? Você mergulhava mesmo ali. Sendo que o meu problema é que a história, eu percebi que a história, ela não focava nas coisas que eu queria. Eu queria que tivesse mais interação entre os irmãos, que a gente conhecesse mais a família e tudo mais. E não foi isso, sabe? Que a história se propôs a fazer. Ela cumpriu o que ela se propôs, de falar sobre um príncipe com magia num reino meio mágico litorâneo. Então, assim, um livro perfeito para você ler durante férias, você lê quando você estiver indo, enfim, no litoral, e você estiver nessa coisa meio maresia, mar. Não sei, eu acho que esse livro aqui é perfeito para isso, perfeito para ser lido. Em um dia, acho que dá para ler sim esse livro em um dia. A diagramação dele é bem confortável, sabe? Apesar deles, as folhas dele, né, serem, né, longas, né? Mas a diagramação é bem confortável. Eu acho que dá pra ler esse livro em um dia ou 2 dias. Não vamos fazer tantas cobranças assim, mas dá pra você ler durante esse momento de meio férias, litoral, sabe? Você se sente cercado muito por essa energia litorânea, oceânica, enfim, muito gostosinho de ser lido. Um livro que eu li que se encaixa de alguma maneira. Todas as coisas que eu estou falando sobre Em Águas Profundas é A Gente Dá Certo. É um livro nacional, ele também é um livro, enfim, que vai ter um casal aquiliano. E eu gostei bastante do livro. Eu acho que eu sou muito fã de narrativas em que basicamente o protagonista ele se coloca como alguém que vai querer resolver alguma coisa para alguém que é importante para ele. Então ele meio que assume essa posição de espécie de Amélie Poulain, que seria uma heroína moderna, sabe? Um herói moderno.
A gente basicamente vai se encontrar na situação em que nós temos um protagonista em que ele descobre, né, que os seus tios e pais estão cogitando a ideia de colocar a sua avó Cecília num asilo, já que ela mora sozinha, enfim, em uma grande casa. E ele, no meio desse desespero, encontrando uma carta de um antigo amor dessa Cecília, dessa avó dele, ele decide ir em busca desse antigo amor, meio que nessa necessidade de fazer com que ela esteja acompanhada com alguém e as pessoas ficarem tranquilas, né, os filhos ficarem tranquilos de não, ela está constantemente com alguém. E ela está segura, e ela vai estar bem, não precisa ser colocada no asilo, porque ele tem, enfim, esse grande cuidado, esse grande elo, essa grande ligação com a avó dele. E aí, basicamente, nós vamos embarcar nessa viagem com o protagonista e seu melhor amigo, e eles vão, enfim, em busca desse antigo amor da sua avó, que tem alguns desdobramentos, os quais eu consegui prever antes que eles efetivamente acontecessem, mas eu gostei de como eles aconteceram. Eu acho que seria um filme muito gostosinho pra ser visto, sabe, na Netflix. Enfim, se fosse adaptado, um filme, eu acho que seria um filme, assim, muito gostosinho de ser assistido, e ele tem essa energia de tentativa de recuperar um amor do passado, uma investigação, ao mesmo tempo que o protagonista ele vai tentando lidar com os próprios sentimentos, né? Porque ele é um artista que não é muito exatamente apoiado pela sua mãe, pelo seu pai, que aceitam esse ofício que ele faz, mas não exatamente vibram com, enfim, esse trabalho dele. E ele também é, digamos que assim, ligeiramente inclinado a, sei lá, gostar do amigo dele, a gostar do melhor amigo dele, sendo que ele não exatamente percebe isso dessa maneira e a gente vai acompanhar essas percepções mudando ao longo da narrativa. Então, o romance entre o protagonista e o seu mocinho e, enfim, o plano de fundo como um todo fizeram com que a história fosse muito cativante. Basicamente, para esse livro eu dei 4 estrelas, mas sim porque esse livro eu acho que ele conseguiu cumprir o que ele propôs, enfim, ser uma história divertida sobre LGBTQ+, e sobre família e sobre, enfim, pertencimento, sabe? Então eu acho que ela cumpriu nesse sentido. Não foi um livro que foi, ai meu Deus, uau, mudou a minha vida, alguma coisa assim, mas eu acho que se eu tivesse lido mais uma vez, ele mais novo em outro momento, talvez ele tivesse sido esse livro, uau, ele me tocou de uma maneira, enfim, que outros livros não fizeram. Como eu já estou muito calejada nessas coisas de leitura, né, então ele não me tocou exatamente do jeito que talvez ele me tocaria se fosse uma leitura no passado, mas eu quero que as pessoas leiam esse livro porque eu acho que ele pode tocar muito positivamente algumas pessoas. Assim como em Águas Profundas, não vão pensando que esse livro vai mudar a vida de vocês, a percepção. Não. São livros leves, simples, eles fazem aquilo exatamente que eles prometem. É um livro tranquilo, levezinho pra você ler? É isso que ele entrega. Entende? Ele não vai ser exatamente o livro que vai fazer grandes reflexões, que vai mudar a sua vida, alguma coisa assim, mas eles cumprem a função que eles prometem e eles entregam, e é isso. Um outro livro que eu li também, que foi o livro assim, o mais conflituoso, por assim dizer, de todos, que foi A Vida Invisível de Ed La Rue. E, meu Deus do céu, ok, eu amei esse livro, mas eu não amei ele tanto quanto achei que eu ia amar. Eu amei ele moderadamente. Eu dei 4 estrelas e meio pra ele. E também favoritei. Mas eu não amei ele como eu achei que eu ia amar, sabe? Eu achei que eu ia ficar muito mais assim por ele, mas não foi exatamente essa sensação que me passou no final das contas. Eu vi muitas pessoas comentando que choraram durante essa leitura, né? E assim, se acabaram de chorar, foi o livro que mais choraram. E assim, só em um momento eu fiquei tipo, ok, isso aqui talvez me faria chorar. Mas eu não chorei de fato, sabe? Não chorei de fato durante essa leitura. E eu não sei, assim, eu acho que eu fico até quase me sentindo, sabe? Todo mundo dizendo que chorou durante essa leitura, eu fico... eu não chorei. Mas enfim, eu sei que isso não é grande coisa, só que... eu não sei quais foram as motivações disso, mas é só que eu fiquei muito apegada à história de modo geral, mas não de um jeito a me fazer chorar. E eu não sei, eu tava tão imersa nessa maratona de leitura que eu acho que talvez isso possa ter afetado a forma como eu recebi esse livro, porque eu estava muito mais preocupada em consumir o livro, em entender, em chegar ao final dele, do que, sei lá, tão somente lê-lo, sabe? Então talvez se eu tivesse lido em outras circunstâncias, talvez eu tivesse sentido ele de outra maneira. Mas eu gostei bastante desse livro. Como eu falei, vai contar a história de uma garota qual a sua lembrança, sua ideia, né, quem ela é, a sua existência só pertence a ela mesma. E esse reter de sua presença, de sua memória, de sua existência, acaba acontecendo com uma pessoa que ela não esperava. Então basicamente uma pessoa lembra dela. E a gente vai acompanhar a Ed interagindo com essa pessoa no presente, em momentos, enfim, muito bonitos e existencialmente poéticos. A gente também no livro vai acompanhar algumas interações do passado da Ed com o deus do qual ela fez o pacto, e também algumas interações, enfim, algumas
momentos existenciais, vou assim dizer, dessa outra pessoa a qual a Ed conhece, que essa pessoa retém a sua lembrança na sua memória. Então, assim, esse livro ele carrega muitas ideias que eu acho que elas são fortes e que eu acho que elas são muito bonitas, de como, por exemplo, as ideias, elas são ervas daninhas, que elas insistem em ficarem na nossa cabeça, sabe? E que a Ed utiliza esse recurso por as ideias elas serem mais potentes, elas serem mais, sabe, firmes do que a memória. Ela usa desse conceito, da ideia, para fazer justamente com que ela perpetue, ela seja um grito que vai reverberando, sabe? E é muito bonito o trabalho que a autora fez com obras de arte, com a arte de modo geral. Eu acho que isso tornou o livro muito maior, muito mais rico, e ela foi muito inteligente nessa sacada de compreender que a vida justamente não basta e a arte é necessária, essa muleta, esse invólucro ao redor da vida que se necessário para fazer com que a vida soe minimamente para a gente bastar. Então, ela incluindo situações artísticas, de contemplações de inúmeras formas, sejam de música, seja de, enfim, literária, seja de visual, enfim, a contemplação artística nesse livro e o vínculo com a arte é o que torna ele tão, assim, riquíssimo e precioso. Eu acho que pessoas as quais gostam de arte gostariam de ler esse livro por motivações de se sentirem muito representadas nesse amor, nesse vínculo que tem com a arte, sabe, de modo geral. Então eu acho que essa foi definitivamente uma das minhas partes, assim, favoritas. Também aqui nós temos personagens queers, especificamente acho que os dois eles são pansexuais, não tenho certeza, mas acredito que os dois eles sejam pansexuais, e isso obviamente também não é o foco do livro, é uma narrativa, é uma fantasia, então temos personagens queers, mas isso não é o foco, e eu achei assim o final... Eu gostei do final, eu acho que era o que tinha que ser. Não é um final utópico de meu Deus do céu, felizes para sempre, mas é um final que eu acho meio realista. É só meio triste em alguns aspectos a gente pensar, porque sei lá, eu fico cansada pela protagonista e pelas situações que ela passa, porque assim, meu Deus do céu, 300 anos, né? Mas enfim, ao mesmo tempo eu acho que a autora soube fazer um trabalho muito sábio, porque em alguns momentos eu ficava com a mesma sensação que a Ed, sabe? De, ok, se passaram 300 anos, mas eu não posso ir embora agora, eu preciso continuar existindo, sabe? Ainda existem muitas coisas para serem desbravadas. Então, eu acho que esse livro ele é excelente para te fazer recordar da sensação de querer estar existindo. Entender que existem coisas muito maiores e melhores e que fazem sentir, sabe? A gente sentir coisas que transbordam a gente. Porque às vezes a gente mergulha e se debruça em situações as quais fazem com que a gente esqueça, que deixem turva a nossa visão, sabe, desse ponto de que a vida é muito maior do que, sei lá, situações ruins, do que dias ruins, do que momentos conflituosos. Ela é muito maior que tudo isso, e esse livro ele te recorda disso, de sabe aquela sensação específica que você sente quando você escuta uma música que você gosta muito, ou quando você lê uma coisa que parece que foi escrita por você, sabe essa sensação específica e preciosa? Se agarre nela. É nisso que você tem que estar se agarrando durante essa existência como um todo. Então eu acho que esse livro ele foi muito bonito por isso, e por isso que eu favoritei, mas de modo geral ele não foi tão assim quanto eu achei que seria, mas é uma história que ficou comigo e que definitivamente vai estar comigo na minha cabeça por muito tempo, por isso que foi favoritado. Eu só tirei meia estrelinhas justamente por não ter tido exatamente... Sei lá, esse livro foi diferente de um jeito bom do que eu esperava que ele seria, mas eu acabei me decepcionando por ele não ser o que eu esperava, mas tá tudo bem. Eu acho que foi muito melhor ele ter sido o que ele foi do que ter sido o que eu esperava, mas eu quis dar 4 estrelas e meia e favoritar esse livro por ele ter conquistado meu amor, enfim, ele ter sido importante pra mim. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu gostei de gravá-lo. Definitivamente a maratona de 24 horas foi importante para estar fazendo com que eu saísse da ressaca literária, porque sim, eu estava na ressaca literária. Então essa maratona foi importante para isso, para meio que tipo, fazer eu voltar a ter o hábito de leitura, mas eu definitivamente acho que ela não é uma maratona muito assim saudável ou muito proveitosa, sabe? Eu acho que enfim, isso vai de pessoa para pessoa, mas pra mim eu acho que não sei se eu faria novamente, talvez em outras circunstâncias, não sei. Não sei. É isso, seguidor. Espero que você tenha gostado. Ai. E é isso, seguidor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até o próximo grito. Por favor, não deixe de estar se inscrevendo nesse canal. Por favor, mamacita. Por favor, eu tenho família. Se inscreva nesse canal. Por favor, vão lá no Instagram, me sigam. Eu tô sempre falando de livros. Por lá eu tô criando tanto conteúdo legal, tanto conteúdo legal. Eu criei um conteúdo tão lindo sobre A Vida Invisível de Addie LaRue. Por favor, vá lá. Por favor. Obrigada. É isso. Tchau. E curta esse vídeo também. E por favor, grite nos comentários o que você achou de tudo isso e quais outros vídeos você quer ver por aqui. E é isso. Tchau.